Olha só, vamos de entrevista agora sim. Agora Jornal sim. da Rede Alesp vai conversar com Gilberto Jorge Cury. Ele é médico, psiquiatra e coronel da Polícia Militar. Ele vai falar para a gente sobre o projeto de lei 1051 de 2019, assistência a policiais vítimas de violência. Boa tarde, doutor Gilberto. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, agradeço o convite da participação nesse encontro e espero poder corresponder às expectativas. Doutor Gilberto, foi aprovado aqui na Alesp o projeto de lei 1051 de 2019, de autoria da deputada Mônica Seixas, do PSOL, que institui atendimento a policiais vítimas de violência em razão do exercício da sua função. Essas atividades ligadas à segurança pública são altamente estressantes, né? Como esse debate e a garantia do atendimento psicológico pode ajudar, então, a melhorar a saúde do policial? Bem, eu queria fazer uma pequena observação inicial, que embora eu, como coronel médico da Polícia Militar e na especialidade de psiquiatria, eu estou no serviço na reserva da instituição, ou seja, não estou no serviço ativo no momento há cerca de 6 anos, mas dos 37 anos de formado, cerca de 30 anos eu trabalhei com essa demanda dentro da Polícia Militar. E a questão de 1 ano e meio, por convite da Associação de Cabos e Soldados, eu estou fazendo um trabalho na parte de clínica geral e de psiquiatria, principalmente, aos associados da Polícia Militar e familiares. Agora, a atividade especificamente na Polícia Militar e esse projeto, ele é muito bem-vindo, como todos os outros que venham para tentar melhorar a qualidade de saúde do policial e do familiar para que ele possa dar a contrapartida que a sociedade espera do trabalho dele. O projeto prevê atendimento aos policiais e às famílias após o agente passar por situações de forte estresse. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente quais os principais problemas, os mais frequentes que os policiais enfrentam nesta situação de estresse, por favor. Essas situações, embora haja um treinamento preparatório na formação dos praças como dos oficiais, existe uma diversidade muito grande de situações e a pressão, muitas vezes, também das ocorrências pode ser acima da condição de suportabilidade do indivíduo. Então, essas pressões maiores fazem com que o indivíduo possa desenvolver, principalmente, oscilações de humor, entre elas as principais, a ansiedade, a tristeza, uma irritabilidade fácil, insônia, o sujeito troca muitas vezes o dia pela noite, tem prejuízos consequentes na atenção, no declínio da concentração das atividades habituais, fica às vezes mais temperamental, discute por questões menores que não justificariam tanto, e uma turbulência muitas vezes nas relações mesmo familiares, conjugais e profissionais. Consequentemente, o desempenho do sujeito, do policial, fica comprometido. A atenção ao policial militar para quando ele se encontra nessa situação é extremamente necessária e muito bem-vinda e precisa muitas vezes do encaminhamento de pessoas de dentro da instituição que percebem outros colegas de serviço ou o próprio serviço médico, quando identifica, para um acompanhamento, seja clínico, seja psicológico, e seguramente a família do policial, porque muitas vezes o deslocamento entre a área onde trabalha e onde reside o policial é extremamente longa, muitas vezes demandando 2, 3 conduções para ir e depois para voltar. Então, já sai muitas vezes além do horário de serviço, dependendo da ocorrência. Muitas vezes nem chegou em casa, já tem que estar voltando. Isso é uma situação que gera uma sobrecarga que não há ser humano que consiga aguentar, né?
Senhor Gilberto, esse projeto 1051 de 2019, de autoria da deputada Mônica, da bancada ativista, do PSOL, ele foi aprovado aqui semana passada, segue para a sanção do senhor governador, e ele fala no atendimento médico, tratamento psicológico e terapêutico de forma prioritária. Eu queria saber qual é a diferença que isso deve trazer, como é esse atendimento hoje pelos policiais. A gente sabe que a polícia, aqui a gente está falando de uma forma geral, civil, militar, tem associações, procura dar um certo apoio, mas você acha que isso vai fazer uma diferença, esse atendimento prioritário, uma vez que muitos deles dependem do SUS? Olha, faz diferença, sem dúvida que faz diferença. Vamos posicionar uma questão histórica, né? Inicialmente, a Polícia Militar era só o hospital da Polícia Militar. Ao longo das décadas, né, isso foi se estruturando de tal forma que o atendimento médico passou a ser, inclusive, regionalizado nas várias regiões da Grande São Paulo e do interior e do litoral. Tem unidades médicas em todas essas regiões do estado hoje em dia, seja capital, interior e litoral. Na sequência, isso também foi expandido na área de odontologia, tem um centro odontológico, posteriormente unidades específicas para atendimento odontológico. E na última década, principalmente, já havia um atendimento psicológico aos policiais militares, mas foram desenvolvidos núcleos de atendimento psicológico, chamados NAP, de atendimento psicossocial. Isso ajudou muito a questão da abordagem do policial que está numa situação de desgaste pelo estresse da atividade, ou outro tipo de pressão que ele acabe sofrendo. Embora haja toda essa estrutura montada, o que ocorre é que muitas vezes há insuficiência hoje em dia, e já é meio crônico isso no serviço público, de profissionais habilitados para poder estar nesses locais desempenhando essa atividade. Vou lhe dizer claramente, a minha especialidade como psiquiatra, no serviço público comum, também é muito difícil você encontrar psiquiatras e principalmente com uma formação razoavelmente boa e sólida para poder estar desempenhando. Então, há, por exemplo, centros de atenção psicossocial, chamados CAPs, que não existe psiquiatra e às vezes nem psicólogo. Quem toca muitas vezes é um assistente social ou uma enfermeira, e até que através de concursos ou de reposição consiga se colocar um profissional. Então, essa mesma dificuldade que você encontra no serviço civil, você encontra na Polícia Militar. Agora, doutor, um problema que infelizmente tem ocorrido aí com muita frequência com os profissionais de segurança pública é o suicídio, né? Como essa questão tem sido aí tratada, né? Quais os sinais de alerta que esses profissionais podem apresentar aí até buscar uma ajuda? Importante essa pergunta, sem dúvida, né? Essa questão do suicídio, ela tem sido tratada com bastante atenção, né, principalmente nas 2 últimas décadas. Até pelo nível de esclarecimento, pelo nível de informação que hoje tem, de tecnologia. Então, os últimos comandos da Polícia Militar, talvez principalmente nos últimos 20 anos, têm se dedicado muito fortemente a essa questão. Eu me lembro, na época que estava no serviço ativo, um antigo coronel, ex-comandante chamado Coronel Camilo, que hoje, inclusive, está junto da Secretaria de Segurança. Ele desenvolveu um projeto brilhante dentro da instituição e, na época, houve uma grande diminuição da incidência do problema. O fato é que, embora haja toda essa preocupação do comando em fazer esse trabalho, a falta de efetivo de profissionais acaba sendo uma situação crítica, seja pela remuneração não proporcional ao que o profissional deseja ou necessita e a falha que existe. Agora, quanto aos sinais especificamente de alerta, existem alguns que são bem relevantes. Vamos falar assim, vamos citar alguns deles. Alterações no comportamento emocional habitual do policial, destacando-se uma atitude agressiva em relação a outras pessoas, uma heteroagressividade ou uma autoagressividade, declínio nos relacionamentos interpessoais, isolamento social, instabilidade do humor,
aparecimento de sintomas físicos muitas vezes pouco característicos, são chamadas as somatizações, taquicardias, manifestações de pânico, de falta de ar, sudorese intensa das mãos, né? É um aumento muitas vezes do consumo de tabaco, da ingestão de bebida alcoólica, muitas vezes esses policiais que já com doenças clínicas pré-existentes, tipo hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado, acabam relaxando nos cuidados das doenças clínicas e acabam tendo complicações clínicas mais graves. Não raro também há um aumento do consumo de medicações, principalmente psicotrópicos, e sem a orientação médica, uma coisa que a gente vê muito também no mundo civil, e quando não, ainda que numa menor escala, alguns acabam utilizando drogas ilícitas, né? Principalmente maconha e cocaína, acabam sendo as mais frequentes quando acabam usando essas drogas ilícitas. Eu estou vendo alguns dados aqui que consta da justificativa desse projeto, coronel, que fala, por exemplo, de 120 policiais militares cometeram suicídio entre 2012 e 2017. Nas minhas contas, daria aí 24 por ano, que a cada 15 dias um suicídio de policiais, de policial. E, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um policial militar ou civil foi morto por dia em 2017 no Brasil. Eu queria que o senhor nos atualizasse aí do tamanho desse problema, se tem alguns números de policiais que precisam ser atendidos, principalmente nessa questão psicológica, psiquiátrica, né, no estado de São Paulo. Veja, essa consideração desses 120 policiais que infelizmente vieram a falecer, e também da incidência de policiais matando outros indivíduos, sejam civis ou até colegas de serviço, de uma forma mais rara, mas isso às vezes acontece, é uma situação que a sociedade vive, principalmente em países como o Brasil, onde você tem muitas vezes estados da nação em que você tem uma verdadeira guerra civil no país, né? Se você pegar, por exemplo, um Japão ou uma Inglaterra, você não tem esse nível de violência, porque o que é fundamental para que a violência diminua é ter cultura. E falta muito isso na formação do brasileiro, infelizmente. A cultura é fundamental para o sujeito ser mais centrado, ser mais objetivo, se proteger e saber proteger melhor. Então, infelizmente, face às condições culturais do país, isso acaba ocorrendo. Outra coisa é que muitas vezes o policial, para honrar as dívidas de gastos dele, ele precisa fazer, infelizmente, atividades extra-corporação, muitas vezes diminuindo muito o período de sono dele, e isso gera um desdobramento no estado emocional, para pior, na verdade. E nós temos que lembrar que a atividade policial militar, você tem uma arma na cintura. Outras profissões que você não tem, né? Então você pode até se desesperar no momento mais crítico, mas como você não está com um facilitador tão fácil assim ao seu alcance, na sua cintura, você pode acabar arrefecendo com o tempo e não indo para uma atitude tão intempestiva quanto pegar e acabar se matando. Mas a arma na cintura é um fator importante nessa condição decorrente da profissão propriamente dita. Lembro que quando eu estive no serviço ativo, eu talvez tenha sido um dos médicos que mais desarmou policiais militares e recolhi para um tratamento, depois encaminhamos para a casa dele para ter um apoio familiar, fizemos orientações a comandantes para que ele pudesse fazer atividades depois internas, que tivessem um caráter laborterápico. Isso é muito importante ser sinalizado, né? Tem uma consideração também que eu vi no texto desse projeto de lei, que no primeiro semestre do ano passado foram afastados 4.115 policiais por transtornos mentais, né? E foi dado também um contingente de 93 mil
e poucos policiais. Bom, a proporção dá mais ou menos uma condição de 4, não chega a 4,5% da incidência dos afastamentos da Polícia Militar. É elevado? É elevado, sem dúvida. Outras profissões também têm isso. Eu queria sinalizar uma coisa que talvez o público não tenha noção. Em quase todos os serviços públicos, as grandes incidências de afastamento do serviço são por problemas ortopédicos e problemas de saúde mental. Embora os problemas de ortopedia sejam um pouco maiores do que os de psiquiatria, esses indivíduos acabam tendo uma recuperação e um retorno à vida profissional muito mais rapidamente e em maior número. Enquanto os da psiquiatria, que têm um pouco menos incidência, uma menor incidência, você tem afastamentos muito mais prolongados, quando não muito prolongados, porque são doenças ou estados que merecem um acompanhamento mais detalhado e pela insuficiência, um minutinho só, pela insuficiência das estruturas, você acaba não tendo esse atendimento como é necessário e precisa ser desenvolvido isso de forma efetiva, né? Agora, doutor Gilberto, né, a gente sabe que por maior que seja aí a experiência do policial, né, uma ameaça proferida aí à família, amigos, um ente querido, pode trazer consequências psicológicas significativas, né? Como o senhor vê essa questão e como o senhor acha que deve ser tratado isso dentro da corporação? Sim, faço uma reflexão com vocês mesmos, né? Imagine só você na sua profissão e você for sair para trabalhar e de repente um trabalho que você faz, alguém ameaçasse você e principalmente seus familiares. É difícil você sair de casa seguro, é difícil você trabalhar seguro, é difícil, tudo que você vai fazer fica difícil. Então, é muito importante que, além do atendimento emocional ao policial, seja feito esse atendimento ao familiar e, muitas vezes, remanejado o policial de área de serviço ou o policial, a família dele ser remanejada de local para que esteja num local onde a marginalidade não saiba o endereço de residência desse policial, ou o agente que está ameaçando não tem esse conhecimento, ele mantém uma privacidade e uma segurança maior para ele e para a família dele. Se isso não for feito, fica difícil qualquer medida outra poder surtir efeito de fato para a proteção do familiar e da segurança e estabilidade emocional do policial. Senhor Gilberto, o senhor é psiquiatra, o senhor estava falando aí sobre a questão do sono, né? E eu já tive a oportunidade de fazer reportagem sobre isso, e a gente sabe da importância do sono. Só que, assim, uma atividade, digamos, convencional, muitas vezes já não é muito fácil a pessoa dormir. Imagina uma pessoa que, quando a gente põe o travesseiro põe a cabeça no travesseiro, geralmente a gente faz uma reflexão do que o próprio cérebro da gente faz um retrospecto do que aconteceu no dia. Se você teve um dia agressivo, alguém apontou uma arma, isso aí, se desligar, não é nada fácil, né? Eu não sei nem se vocês têm algumas técnicas. Eu me lembro de uma técnica da Marinha Americana, de relaxamento de olhos, enfim, né? Porque é um outro tipo de vivência, ainda mais no Brasil, que a gente vive muitos cenários, como o senhor falou, cenários de guerra, né? Existem algumas orientações específicas da polícia para a corporação? Olha, eu não sei se atualmente tem sido desenvolvida alguma técnica nesse sentido, mas suas considerações são muito pertinentes, sem dúvida. É difícil você colocar a cabeça no travesseiro e você desligar, né? Aquilo muitas vezes fica rodando na cabeça do sujeito. Ou às vezes você está tão exaurido, você está tão desgastado, você encostou, você dormiu. Depende do grau de intensidade dessa pressão, desse desgaste, também do perfil e da constituição de cada indivíduo. O fato é que um indivíduo, em qualquer atividade que ele desempenhe, ele tem que ter um período de descanso subsequente ao período de trabalho.
principalmente quem trabalha no período noturno. É obrigatório o indivíduo que trabalha no período noturno no dia seguinte descansar. Mas muitas vezes ele não acaba descansando porque ele não tem tempo para isso ou não tem dinheiro para poder pagar as contas dele, então tem que sair da atividade policial para uma atividade de bico, e isso gera um desgaste que é completamente insano. Não precisa ser adivinho para saber que com o tempo vai dar porcaria, né? Ou vai ter uma manifestação física mais crítica, eventualmente uma arritmia cardíaca, uma úlcera, alguma coisa mais crítica nesse sentido, ou até às vezes um ataque cardíaco, né? Mas sem dúvida que há necessidade do indivíduo se exercitar com técnicas de relaxamento, mas ele ter o tempo para fazer isso, ele tem que ser condicionado a fazer isso, eles são criadas condições para isso. Não adianta você apenas dar soluções se você vê uma parte do problema. A solução, para ela ser efetiva, ela tem que ser analisada como um todo. Então, quando você propõe, por exemplo, esse projeto, essa situação que é muito bem-vinda, ela tem que ser analisada na multiplicidade dos fatores causadores. E um dos fatores é ele ter a estabilidade para poder estar trabalhando. E a estabilidade financeira também, para não fazer atividades outras. Eu não sei em que colocação hoje em dia, embora a Polícia Militar do Estado de São Paulo, se não a melhor, mas é uma das melhores polícias mais bem treinadas do país, não é seguramente a melhor remunerada. Ela pode ser numericamente maior, ela pode estar melhor equipada, melhor treinada, mas não é a melhor remunerada. Nós estamos num estado de São Paulo, não sei se você tem a noção disso. A população do estado de São Paulo, ela já é maior do que propriamente toda a população da Argentina. Então, nós temos uma Argentina dentro do estado de São Paulo, é como se fosse um país aqui. O volume de gente, o contingente de pessoas, o nível de pressão dentro do estado é muito grande. Muito então, grande. O policial tendo uma melhor a estrutura de amparo psicológico, financeiro e de orientação para o familiar, como você falou, técnicas de relaxamento, tudo isso vai dar certo. Mas o conjunto tem que funcionar harmônico. Tá certo. A gente quer agradecer muito aí a presença do senhor Gilberto Jorge Cury, coronel da Polícia Militar, médico psiquiatra, que trouxe aí informações para a gente sobre esse projeto que trata aí da assistência a policiais vítimas de violência aqui no estado de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Gilberto. Eu agradeço e fico à disposição tanto da LESP quanto da própria não sei se foi uma deputada que propôs isso. Fico à disposição dos políticos que estão mais empenhados nisso daí, também das associações, porque a experiência que a gente acaba acumulando ao longo dos anos é uma judiação a gente, no dia que morrer, perder isso tudo. A gente tem que transmitir esse conhecimento para poder trazer uma melhoria na qualidade de vida de toda a população. Muito obrigado.